Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Sabe quando entra numa divisão e já não se lembra do que é que ia buscar? E lembra-se da avó que trocava sempre o nome dos netos? As queixas de memória são recorrentes em consulta e é fácil perceber porquê. Usamos a nossa memória para todas as atividades da vida diária. Este episódio serve precisamente para esclarecer o que é normal, o que é que não é e o que é que devemos saber sobre demências. Tenho comigo Marcelo Mendonça, neurologista na Fundação Champalimau e investigador principal do projeto Pátio, que vamos ficar a conhecer. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá Marcelo, bem-vindo. Olá, obrigado. Olha, então se calhar começo aqui por esta dúvida, não é? Porque eu acho que as queixas de memória são muito variáveis e tanto podem ser pouco intensas como muito intensas. Mas todos nós temos esta coisa de entrar numa divisão e não perceber, não nos lembrarmos o que é que íamos fazer, o que é normal e o que é que não é e quando é que nos devemos preocupar. Isso é o santo grau, não é? Do diagnóstico, que é separar o normal do patológico em coisas que muitas vezes acabam por estar em algum contínuo. O nosso cérebro funciona também muito por contexto. O exemplo que tu deste de estou num sítio, ok, agora mudei de contexto, entrei numa sala, não lembro o que é que eu vim buscar. Isto é perfeitamente normal e a maior parte, e é uma coisa que as pessoas se queixam imenso, e a maior parte das vezes as próprias pessoas reconhecem que 7 minutos depois, quando não têm necessidade, quando já nem sequer precisam daquilo, aquilo emerge, não é? Isto sugere que não há de haver um problema estrutural muito grande. Eu acho que quando falamos em memória e quando pensamos em memória, aquilo que nos chama a nós, neurologistas, um bocadinho mais a atenção como queixas, é quando as pessoas se repetem muito, quando o familiar diz, ele está sempre a contar a mesma história, ou eu contei-lhe uma coisa e logo a seguir ele voltou-me a perguntar a mesma coisa, eu voltei-lhe a contar, era como se nunca tivesse ouvido isso. Portanto, as queixas cognitivas são comuns, particularmente no dia-a-dia que nós temos, com muitas atividades a acontecer, com muitas coisas a ocupar-nos a cabeça. E o impacto que tem no dia-a-dia também acaba por ser relevante, não é? Porque é isso, uma coisa são essas queixas e que depois também sabemos, ou é isso, ou é um pós-parto, ou estamos cansados, não temos se calhar privilegiado alguns cuidados no dia-a-dia. Outra coisa é esta, não é? Isto de, bem, eu tinha acabado de contar uma história e de repente esqueci-me completamente e voltei a contar a história. Essas queixas são diferentes, não é? Mas um dos grandes medos é de facto que seja uma demência, não é? Eu acho que é aquilo que assusta sempre as pessoas e muitas vezes também vêm filhos com os pais à consulta e dizem, doutor, eu estou mesmo muito preocupada, eu acho que a minha mãe está a ficar com uma demência ou que o meu pai está a ficar com uma demência. O que é isto da demência? É uma doença em si? É um sinal de outras doenças? Explica-nos. Eu vou só pôr aqui uma ideia, que é algo que eu tento dizer às pessoas na consulta, porque eu acho que cada vez mais as coisas estão a organizar-se de uma forma que pode ficar confuso para as pessoas. Ou seja, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que demência e doença de Alzheimer não são a mesma coisa, nem vão ser a mesma coisa, e é muito importante as pessoas perceberem, porque eu às vezes também acho piada, e tu de certeza tens essa experiência, quando as pessoas vêm à consulta, o meu pai tinha demência e agora até tem doença de Alzheimer em cima da demência, e isto só mostra que os conceitos estão um bocadinho confusos. Portanto, demência é um diagnóstico, é uma definição funcional prática. Há queixas de memória, ou há queixas cognitivas que não existiam antes e que têm impacto no dia-a-dia da pessoa, e que têm impacto a ponto da pessoa consistentemente deixar de fazer coisas que fazia. Por exemplo, não saber onde é que está, não se lembrar do nome. Exatamente, perder-se, deixar de ser capaz de gerir as suas contas, deixar de ser capaz de cozinhar. Este tipo de coisas são coisas que configuram este diagnóstico de demência, que não é uma doença. Como tu disseste, é uma síndrome, é um conjunto de sintomas. Causas, exatamente, é um conjunto de sintomas que vai ter diferentes causas e várias causas, sendo que uma das causas de demência é a doença de Alzheimer, mas existem muitas outras causas de demência. E o que é que diferencia? Ou seja, como é que, por exemplo, podemos estar, não querendo muito, porque estava quase para fazer um episódio inteiro sobre Alzheimer, não é? Mas o que é que podem ser, assim, alguns sinais de alerta que diferenciam? Aqui voltamos um bocadinho atrás, que é, os sintomas ajudam, como em todas as doenças, os sintomas ajudam-nos a separar as coisas. E se nós temos uma demência, ou seja, se temos alguém que tem sintomas cognitivos e deixou de conseguir fazer coisas no dia-a-dia, a pergunta que vem na nossa cabeça é qual é que é a causa desta demência. E é importante também
quando chegamos a este grau de severidade, ou seja, quando chegamos a este grau em que as pessoas de facto deixam de conseguir fazer coisas, lembrar-nos que há algumas causas que até são potencialmente tratáveis, ou seja, algumas alterações hormonais, déficits nutricionais, não é? O alguns déficit déficits de B12. vitaminas. Estes elementos são elementos que, quando tratados, as pessoas melhoram daquelas queixas. Portanto, são demências que melhoram, não é? Dentro das causas neurodegenerativas de demência, temos várias doenças, em que a doença de Alzheimer é sem dúvida a mais frequente, e é aquela que as pessoas conhecem melhor porque é uma doença que de facto afeta a memória. São as pessoas que contam a história várias vezes, que se repetem muitas vezes naquilo que estão a dizer, mas há outras doenças, por exemplo, doenças que afetam mais a linguagem, em que uma pessoa que sempre falou fluentemente, eu faço esta piada porque eu sou um bocado trapalhão a falar, portanto, se eu tiver problemas de linguagem nunca ninguém vai notar, mas as pessoas começam a ter problemas a falar, em vez de dizer, como sempre disseram, frases completas que se percebem, começam a falhar palavras, a faltar na gramática, e isto são outras doenças que podem ser que podem ter impacto no dia-a-dia, e são uma doença, mas que têm outra causa que não uma doença de Mas Alzheimer. então há aqui uma parte importante, portanto, se calhar o primeiro passo, não é? Quando há queixas de memória na consulta, é lá está, distinguir se isto são as queixas de alterações de memórias normais, não é? Estas tais, esqueci-me, e aí avaliar até o contexto, os estilos de vida, não é? Que podem estar aqui a influenciar. E depois também aquelas que, ok, se calhar já têm mais impacto e podem ser queixas de memória que temos de investigar e perceber se de facto há aqui um quadro de demência. Mas depois, havendo este diagnóstico de quadro de demência, também é importante ir então pesquisar aqui esta causa, não é? E como é que isso se faz? O que é importante? Se me permitires, não é? Eu acho que uma mensagem que eu acho que é muito importante é que, particularmente na nossa faixa etária, as principais causas, e todos nós temos pessoas na consulta de 30, 40, 50 anos. Eu acho que não há um dia que não tenha estas queixas. Pronto. É importante... Estas pessoas, é importante sabermos que a maior parte destas pessoas têm queixas benignas. O cérebro é só um, não é? E o cérebro é só um quando nós estamos mais estressados, quando estamos a fazer 37 coisas ao mesmo tempo. É normal que as queixas surjam mais. Portanto, isto era o parênteses àquilo que tinhas dito. Da segunda parte, quando nós temos uma demência, e hoje em dia, à medida que sabemos cada vez mais, à medida que temos melhores biomarcadores, que começam a surgir novos tratamentos, neste momento em particular para a doença de Alzheimer, novos tratamentos farmacológicos, é útil fazermos o diagnóstico diferencial, ou seja, perceber qual é que é a causa. E perceber qual é que é a causa, hoje em dia eu diria que há assim 2 pilares básicos. A avaliação cognitiva cuidadosa ajuda, ou seja, aquilo que nós chamamos de uma avaliação neuropsicológica. Aqueles testes que fazemos em consulta. Sim, ou os testes que fazemos em consulta, ou versões mais complexas destes testes. Pois, nos cuidados de saúde primários, muitas vezes aquilo que fazemos não é o Mini-Mental, por exemplo. Ou o MOCA. Mas também é um exame desafiante, porque eu de repente estou a perguntar a alguém, olha, em que ano é que está? E eu sinto que às vezes as pessoas ficam meio ofendidas de porque é que esta pessoa me está a perguntar como é que eu me chamo, ou para decorar pera, gato, bola, não é? Mas são importantes estes exames. São importantes e são fundamentais, porque isto nos ajuda a perceber como é que o cérebro da pessoa está a funcionar. Estamos a avaliar domínios que são importantes. Voltando ao pera, gato, bola, é uma coisa fundamental, não é? Dizer às pessoas palavras e perceber à nossa frente se elas conseguem memorizar e se as consegue devolver depois. Isto é altamente informativo para saber se a memória, se as estruturas do cérebro responsáveis pela memória no sentido de adquirir novas informações, estão a funcionar bem ou não. E, por exemplo, pera, gato, bola é o mais importante, é a função mais importante para nós percebermos se de facto aquilo é uma doença de Alzheimer ou outra doença neurodegenerativa. A capacidade de recuperar depois de interferir ou não. Depois aquilo também tem a parte das contas, não é? Ou seja, mas isto é talvez uma versão mais sumária, é um primeiro diagnóstico para também nos orientar um bocadinho. Eu acho as provas breves, que são aquelas que se aplicam nos cuidados primários e que nós também aplicamos à cabeceira, são úteis para perceber, ok, esta pessoa está de facto muito alterada ou pouco alterada, mas mesmo nas provas breves, nós já temos muitas vezes informação que nos diz ok, isto parece ser mais das partes da memória, ok, isto parece ser mais das partes do raciocínio abstrato. E isto a nós ajuda-nos a pensar, ok, isto se calhar cheira-me, desculpa usar esta expressão, mas é aquilo que eu penso. Isto cheira-me a uma doença de Alzheimer. Ótimo, espetáculo. Isto cheira-me a uma doença de Alzheimer, ou isto cheira-me a uma frontotemporal. Portanto, esses testes são úteis e depois uma pessoa junta as peças que tem. E as peças são muitas vezes clínicas, não é? Se a pessoa tem parkinsonismo, se a pessoa se queixa de alterações do sono muito específicas, como movimentos,
se a pessoa tem alucinações visuais, mesmo que a cognição, mesmo que a memória esteja muito bem, isto faz-nos, só por isto, faz-nos logo pensar numa doença um bocadinho mais rara, que é a demência de corpos de Lewy. Ok. Não é? Que é uma doença um bocadinho mais rara, mas que o diagnóstico é muito clínico. É esta apresentação com umas alterações cognitivas com um determinado padrão, mas eu diria que mesmo hoje em dia os exames de imagem ajudam-nos também. Porque também há um bocadinho esta dúvida, não é? Que é, mas não é melhor eu fazer um ataque com estas alterações todas de memória? É o que o neurologista nos diz? Isto é importante. Isto é uma pergunta isto eu vou ter de pôr ao meu fitness na consulta. Estás-me a encostar à parede. Eu vou dizer que para a maior parte das pessoas não é? Se a pessoa tem queixas, estou a falar da maior parte das pessoas que te aparecem na consulta e que mesmo eu vejo. De um ponto de vista prático, a pessoa não tem queixas há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos. Tu percebes que a pessoa não faz exercício, tem uma vida horrível em que acorda às 6 da manhã e para ir trabalhar, tem de pôr os filhos, vai para a cama, come mal, vai para a cama às 11, dorme mal, não come, está sob stress crónico, tem um trabalho que odeia. Esta pessoa vai ter queixas cognitivas. O cérebro é só esta pessoa vai ter queixas cognitivas neste contexto de ambiente de stress. Isto vai se resolver como ataque? Não. E isso também é uma coisa que nós às vezes medicalizamos, ou nós médicos, às vezes, também é mais fácil às vezes pedir um ataque. Eu vou dizer uma coisa que não sei se posso dizer. Mas é totalmente verdade, para tranquilizar, não é? Exatamente. Nós chamamos quase de ataque terapêutico, que é um bocadinho, olha, exatamente. Eu sei que esta pessoa, e isso não é ideal, mas de facto como também nos faltam recursos, porque lá está, eu não consigo resolver o problema de dormir 4 horas. É isso. Então o que eu penso é, olha, eu quero pelo menos tranquilizá-lo que não está com um problema grave ou um tumor no cérebro. Mas então eu vou aproveitar isto para puxar a conversa para outra coisa, não é? Por exemplo, aquele projeto que tu falaste no início, não é sobre isto, mas é também sobre isto. Ou seja, nós continuamos a ter uma cultura médica, societal, neste espaço, muito centrado numa visão de doença, não é? Que é, ok, nós médicos, faz um ataque, ok, ataque, não tem nada, estamos descansados. Nós estamos. Resolvemos o problema da pessoa e alteramos o risco. Não. E tu provavelmente até estás mais sensibilizado que eu para isto, que é, este tipo de estilos de vida são maus, não só para a cognição, isso é muito claro, mas para as outras coisas todas. Fatores de risco cardiovasculares, infarto, para muita coisa menos boa. Portanto, eu acho que ao mesmo tempo nós temos de ter uma conversa como sociedade mais profunda sobre a importância de pensarmos sobre estilos de vida, que é difícil. Que é difícil fazer intervenções, não sei qual é que é a tua experiência. Eu, quando tento convencer alguém a começar a fazer atividade física, é todo um ensaio. Mas sabes que eu sinto que é difícil, isto é um debate também que eu tenho tido e que eu acho que quem acompanha aqui o podcast também se tem vindo a perceber. Eu acho que é difícil porque nós temos um contexto social nada favorável a isso. Porque eu acho que às vezes as pessoas até querem e, portanto, não sei, eu sempre fui durante a faculdade eu sinto que a conversa também era muito isto de temos de convencer os doentes e têm de se motivar e os estilos de vida, e aliás houve uma altura que eu estava super dentro desta área dos estilos de vida e muito motivada e de repente comecei a perceber que é, espera aí, não basta o doente querer, porque se o doente quer, mas tem 1 hora livre no seu dia, está completamente estressado, não tem rede de apoio nenhuma, não tem acesso à informação, não tem, quer dizer, eu posso lhe dizer o que quiser, que ele vai ficar a olhar para mim e dizer tipo, sorrir e acenar. E portanto o que eu sinto é que de facto é difícil, mas porque o contexto tem mesmo de mudar. Só que investir na prevenção é uma luta, não é? Porque só a longo prazo é que temos resultados. O retorno não é imediato, mas eu estou perfeitamente, acho que estamos super alinhados. O contexto é fundamental. Eu vou dizer aquilo que eu tento fazer, não é? Portanto, eu dedico-me a coisas neurodegenerativas, vou dizer assim, portanto eu faço muitas doenças do movimento, doença de Parkinson. Queres explicar assim muito resumidamente o que é neurodegenerativo, que é uma palavra que também se ouve assim muito. É uma palavra muito feia, desculpa. Não tem mal nenhum, mas nós ouvimos muito, não é? Portanto, nós classificamos como doenças neurodegenerativas, doenças em que o mecanismo básico da doença são os neurónios ou as células de glia começarem a morrer mais rápido do que aquilo que seria, exatamente, daquilo que seria envelhecimento normal. E uma luta que eu tenho, porque faço muito esforço, por exemplo, na doença de Parkinson. Estamos a mudar e eu não quero que isto cause confusão às pessoas. A doença de Parkinson não é chamada neste espaço da cognição, pelo menos no tema desta conversa. É estar ali com as pessoas ok, como é que vamos implementar o seu esquema de atividade física? Na prática, quem é que é a rede de suporte, como é que nós fazemos isto? E eu acho que nós hoje em dia temos cada vez mais dados neste espaço geral de que
a atividade física reduz progressão de doença, reduz risco de doença, isto é fundamental. E já lá vamos um bocadinho Desculpa. mais. Desculpa, não, eu é que também, pronto, mas quem ouve o podcast já sabe que eu tenho esta maneira, às vezes um bocadinho de entusiasmo e vamos. Mas então, eu acho que estávamos aqui para reorganizar, portanto, falámos um bocadinho da memória, não é? Sim. Desta importância de perceber o que é que são alterações da memória normais e expectáveis e se calhar resultado de um bocadinho de estilo de vida e o que é que não são, e nesta importância de um diagnóstico que tem muito esta parte de testes e de perceber que partes da memória e que partes da função cognitiva, não é? Da função cerebral é que estão afetadas. Exames, acredito que também há algumas análises para excluir, lá está, os déficits nutricionais e isto tudo, e perceber é isso, se é um Alzheimer, se há outra causa para a demência, se é uma causa reversível, tudo isto. Mas uma das coisas que eu te queria perguntar é, nós temos visto uma tendência crescente, não é? E tem aumentado, portanto, era importante falar aqui, e tu já falaste de alguma forma, sobre os fatores de risco, porque o que é que explica que nós tenhamos cada vez mais casos de demência e uma coisa assustadora que eu tenho visto em consulta, que são demências em idades muito mais jovens. Se calhar eu acho que foi aquilo aí das séries, mas eu acho que vi 2 no último ano e que foi assim, chamou-me a atenção. E se calhar nem há dados que dizem isto, mas de facto as queixas associadas e as demências têm tido um padrão crescente, não é? Eu acho que aquilo, há uma mensagem importante que é o principal fator de risco para uma doença neurodegenerativa que vai cursar com demência é a idade. Nós, como sociedade, estamos cada vez mais velhos e vivemos cada vez mais tempo, não é? Portanto, só esse fator de risco por si, e isso é muito verdade nas sociedades ocidentais como a nossa, não é? Os números ou as projeções são muito claras para todas as sociedades ocidentais sobre o crescimento de casos, mas mesmo quando olhamos para países em desenvolvimento, o grande crescimento vai-se fazer nestes países, o grande crescimento de casos de demência vai-se fazer nestes países em que a esperança média de vida vai passar dos 50 para os 80, em que estamos a tratar as doenças infecciosas melhor, em que estamos a tratar todo este conjunto de doenças melhor. Portanto, isto é, sem dúvida, o principal motivo. Esta questão tem uma subtileza que é, nós vamos ter sempre mais casos se vivemos mais, se estamos mais velhos. Se os cérebros duram mais anos e, portanto, começam a dar sinais, mais, não é? Mas ao mesmo tempo também é interessante ver, e alguns sinais, isto é um tópico um bocadinho ainda quente, mas há alguns investigadores que até dizem que a incidência, ou seja, o número de novos casos por pessoa em risco por ano, ou seja, temos mais casos porque as pessoas vivem mais tempo, mas as pessoas que estão a desenvolver novos casos parecem estar a diminuir, parece que de facto estamos a mudar alguma coisa como sociedade, a prevenir, estamos a fazer com que quando ficamos dementes, desculpa a formulação, isto acontece mais tarde do que acontecia antes, o que é uma coisa interessante. Desculpa, só mais uma coisa. Diz, claro. Os casos em jovem, eu acho que nós também estamos mais, socialmente estamos mais sensibilizados. As pessoas, a impressão que eu tenho, acho que uma pessoa jovem com claras queixas cognitivas chega mais rapidamente ao neurologista, é mais rapidamente feito um diagnóstico com clareza. Se calhar antigamente desvalorizávamos um bocadinho mais. Ou então as pessoas deterioraram muito rápido e aquilo não se percebia o que é que era e andavam meias perdidas. Não sei exatamente responder, eu percebo aquilo que tu dizes. Sim, se calhar eu também tenho aqui este viés, claro, não é? A mim continua, quer dizer, e isso é verdade. A doença de Alzheimer é uma doença cuja prevalência é muito maior em pessoas mais velhas, mas há pessoas que têm muitos fatores de risco biológicos e podem começar com doença aos 30, 40 anos. Isso acontece, é raro, mas acontece. E a componente hereditária, que também é assim uma grande preocupação, não é? Eu tento despreocupar as pessoas ao máximo, que é, as pessoas acham que é muito importante, uma pessoa de 40 anos que vem à consulta, 50 anos que vem à consulta, que está com queixas cognitivas, e acha muito importante dizer que o pai, aos 89 anos, começou a ficar esquecido e começou a fazer umas coisas confusas. Eu acho que é muito importante desvalorizarmos isto, ou seja, as coisas são frequentes, são doenças frequentes, a carga genética de uma demência de início depois dos 65, 70 é baixa, portanto as pessoas não têm de estar preocupadas se os pais começaram com uma doença muito mais velhos. Isto não é verdade se for novos. Ok, e aí é verdade para a demência e para o Alzheimer ou é diferente? Muda um bocadinho? Eu acho que é uma pergunta gira. O que eu te vou dizer é que é verdade para a doença de Alzheimer, eu acho que isso temos robusto. O problema é que nós, nos últimos anos, temos aprendido a fazer diagnósticos melhores. Ou seja, nós hoje em dia sabemos diagnosticar uma doença de Alzheimer em vida
melhor do que sabíamos há 30 anos atrás. Sim, isto é verdade. E até se calhar há menos, porque eu ainda me lembro, ou seja, a ideia que eu ainda tenho de quando estudei Alzheimer era um bocadinho isto de não, ou seja, de ser um diagnóstico muito difícil e de não haver, de ser uma história clínica, mas também uma história clínica também difícil. E houve uma coisa que eu não te disse há bocado, que é hoje em dia nós temos muito bons biomarcadores em vida. Eu, quando digo em vida, que é o gold standard em doenças neurodegenerativas, é a neuropatologia. O que é que eu quero dizer com isto? Os diagnósticos fazem-se quando se arranca o cérebro à pessoa, se fatia o cérebro e olha-se o cérebro ao microscópio. Coisas que não eram execuíveis. Não, eu quero dizer, isto não dá muito jeito de fazer em vida às pessoas. Acho que não dá muito jeito. Portanto, às vezes aguarda-se por estes períodos. Mas hoje em dia já temos bons biomarcadores. No caso da doença de Alzheimer... Ou seja, análises que podemos fazer? Sim, nós temos... análises do líquido cefalorraquidiano, do líquido que anda à volta do cérebro. Portanto, que, apesar de tudo, exige uma punção lombar, não é? Existe uma punção lombar ou uma PET, portanto, que é uma espécie de TAC com um contraste diferente, vou dizer a coisa desta forma, que também tem uma altíssima precisão para encontrar esta deposição das proteínas anormais na doença de Alzheimer, e o campo está a mudar rapidamente porque começam a surgir testes de sangue para isto, e isto vai ser todo um problema, e podemos depois falar sobre mas isto é importante porque o problema dos biomarcadores. É importante porque uma das coisas que eu noto muito é que é às vezes a pessoa não sabe bem, não sei, olha, nunca percebi se era uma demência, se era Alzheimer, se eram os dois, é esta tal confusão que tu falavas no início, não é? Clinicamente há assim alguma coisa que possa ajudar as pessoas a perceber? Sendo que a avaliação médica é sempre... Eu aí vou dizer que eu acho que a responsabilidade se calhar está um bocadinho mais do nosso lado médicos em ajudar as pessoas a ter clareza sobre o que é que estão a enfrentar, não é? Acho que durante muitos anos nós não tínhamos nada de especial de farmacológico, nós médicos. O problema continuava a existir, continuava a ser um problema social grande, a ter imenso impacto nas famílias, mas nós médicos, como tu sabes, as opções farmacológicas eram más. Sim. E o que eu estou a dizer é que isso também está a mudar neste momento, ou seja, temos opções farmacológicas novas que estão a entrar e que nós cada vez mais queremos encontrar com precisão quem são as pessoas que têm de facto uma doença de Alzheimer, porque se calhar são aquelas que de facto beneficiam deste medicamento X e Y, e isto está a acontecer, isto não é ficção científica, claro, isto está a acontecer. Ou seja, cada vez mais é importante diferenciar e não pôr só ali no saco das demências, não é? Sim. Isso é importante. E falando aqui, portanto, voltando aqui um bocadinho aos fatores de risco, há coisas que nós podemos fazer para prevenir a demência, e aqui se calhar falar também um bocadinho deste tal projeto Pátio, não é? Que eu acho que de facto parece muito interessante e vem preencher aqui uma lacuna importante, mas pronto, há aqui uma data de mitos, não é? Aliás, nós ainda às vezes dizemos aos utentes, faça palavras cruzadas, os jogos de memória, fale com muita gente, eu digo sempre, socialize, é muito importante. Mas o que é verdade, o que é mito? Isso é super verdade, ou seja, agora sendo um bocadinho mais cromo dos ensaios, os ensaios clínicos são a base da forma como nós pensamos. São os estudos que nós gostamos. É isso, são os estudos que nós gostamos. E há alguns muito bons ensaios clínicos exatamente a responder à pergunta que tu me estás a fazer, que é, em pessoas mais velhas que têm queixas cognitivas mas que não estão dementes, ou seja, percebemos que aquilo já não está a funcionar muito bem, mas a pessoa gera bem o seu dia-a-dia, a pessoa tem fatores de risco, é hipertensa, dislipidémica, sedentária. Colesterol alto, uma data de coisa, não é? Portanto, estas pessoas vão ser sujeitas a uma intervenção multimodal. O que é isto, uma intervenção multimodal? É um palavrão que não quer dizer grande coisa. Quer dizer, vamos fazer muitas coisas juntas a esta pessoa. O que é que são estas coisas juntas? Atacar todas as frentes, não é? Controle de fatores de risco vascular. Isto é uma coisa que médicos de família fazem muito bem. Controlar a tensão, controlar o açúcar ou a diabetes. Exatamente. Pronto, gerir todos esses fatores. Controle de fatores de risco vascular. Alguns desses ensaios até fizeram mudanças da alimentação das pessoas para uma dieta mediterrânica. Podemos discutir qual é que é o efeito individual, mas não importa. Portanto, cuidados com a alimentação e 3 coisas que eu sou muito chato, que é atividade física, estimulação social e estimulação cognitiva. Portanto, estas 3 coisas... E o que os ensaios mostraram é que as pessoas que têm queixas cognitivas e que estão em risco, populacionalmente elas melhoram a 2 anos. Ou seja, quando nós olhamos para a cognição delas 2 anos depois, nós não vemos elas a não piorar. No grande ensaio, não é que é um ensaio finlandês, não é que é o Fingers, no grande ensaio, quando olhamos para aquilo há 2 anos, as pessoas estão melhores do que estavam na baseline. Porquê? Porque nós fizemos-las fazer coisas que estimulam o cérebro, que fazem bem ao cérebro. Nós não sabemos o cérebro ao ginásio, não foi? Nós não sabemos se isto é neuroprotetor, ou seja, eu não sei, neuroprotetor no sentido, eu não sei se, imaginemos, a pessoa tem ali uma doença que está a começar a despontar. Eu não sei se isto reduz a progressão da doença. Mas, sem dúvida, melhora os sintomas.
que eu diria que é aquilo que nós provavelmente queremos. Não, eu acho que isto é inacreditável de ouvir e para mim é super interessante, não é? Porque há um bocadinho esta ideia de a demência começa e o melhor que tu podes fazer é tentar atrasar ao máximo, mas que não há aqui bem uma melhoria de sintomas. Mas de repente perceber que há aqui intervenções que de facto podem melhorar um bocadinho e melhorar acima de tudo a qualidade de vida. Sim, o exemplo que eu te estou a dar não é em pessoas com demência, é em pessoas que estão antes deste estadio. Sim, em pessoas que estão antes deste estadio, mas que quando olhamos para a cognição, que nós vemos as coisas a melhorar. E eu acho que isto é importante. A outra coisa que eu queria dizer em relação àquilo que tu disseste é as sopas de letras, que as pessoas, sudokus, que as pessoas gostam muito de perguntar. Recomendar ou não? A minha resposta sincera, e eu acho que nós também temos muitos dados sobre isso, é que treinar a pessoa muito numa tarefa só, a pessoa fica muito boa a fazer aquela tarefa, mas isso não passa para a vida real. Ou seja, o que nós queremos são estimulação cognitiva num ambiente mais rico, mais imprevisível, mais... Se calhar ajudá-la a cozinhar, voltar a participar em atividades sociais. Eu sou muito chato com as universidades sénior, por exemplo, e mando toda a gente para as universidades sénior, porque tens a parte social, tens a parte física, tens estímulos diferentes, coisas mais formais, coisas artísticas, coisas de aprendizagem, e nós não sabemos quais são os elementos, é verdade, não sabemos. Sabemos o que é que foi feito nos ensaios. Eu não sei o que é que de facto funciona, e se funciona da mesma forma para toda a gente. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem de ficar em casa a fazer sudokus é a mensagem contrária, porque a pessoa fica muito boa a fazer sudokus, mas depois não socializa. E desvaloriza um bocadinho a outra parte dos tratamentos todos, não é? Sim. Mas de facto é um bocadinho, porque realmente se tu estivesse aqui a falar de um medicamento, eu acho que toda a gente ficava tipo, isto é incrível, bem, o SNS tem de comparticipar isto, mas de repente falas aqui em áreas que têm outra grande vantagem, que é tudo aquilo que tu estás a dizer. Eu estou a pensar que é ótimo para a parte cardiovascular, para a parte, ou seja, é ótimo em todos os sistemas, ou seja, é um medicamento que não só tem efeito, como tem efeito em imensas coisas, não é? E que, ao contrário da maioria dos medicamentos, não tem efeitos adversos. É raríssimo, pode ter alguns, eu aí vou discordar, risco de quedas, fraturas, isso aconteceu nos ensaios. Pronto, mas apesar de tudo se calhar são geríveis e dá para nós tentarmos minimizar um bocadinho esses efeitos adversos, não é? Eu acho que o paralelismo que tu estás a fazer, eu acho que é um paralelismo importante, porque culturalmente nós gostamos muito da solução. Tomas um comprimido, resolve o problema. E eu também gosto dessa solução. Eu, quando me doem as costas, eu quero que me resolvam o problema imediatamente. E gostamos porque muitas vezes não há tempo e recursos para mais. Mas o que eu estou a dizer é que nós estamos num ponto em que nós temos alguns medicamentos que são interessantes, não vou dizer isso, mas nós já sabemos que há outras intervenções e há conjuntos de intervenções que funcionam e que funcionam bem, e que eu vou dizer que funcionam mais do que provavelmente os medicamentos que temos disponíveis. São muito mais difíceis de implementar, mas como comunidade nós temos de facto de nos organizar, de organizar as estruturas sociais que nós temos, os nossos grupos de pares, à medida que vamos envelhecendo. E aqui volto a fazer o parênteses, não é? Parte do pátio é isto, como é que nós nos organizamos como sociedade, como pessoas que estão a envelhecer e que estão a envelhecer em conjuntos de uma forma em que conseguem fazer estas coisas todas mais natural e organicamente. Como dizíamos há bocado, prescrever exercício físico é difícil porque é difícil. Mas é difícil a pessoa ter tempo, saber aderir. Como fazer. É difícil a pessoa aderir. Até há 5 anos eu era um grande sedentário. Eu tenho uma muito boa amiga que é muito chata e que faz muito exercício físico. E começou a convencer-me a ir à piscina com ela. Portanto, lentamente ela... vem comigo. Fica a dica para convencerem os vossos amigos sedentários. Sim, mas o que eu achei giro, no meu próprio... Eu sempre odiei ginásios. Odiava aquele ambiente. Mas como ia com a Raquel, aquilo era divertido, comecei a ir, comecei a criar as minhas rotinas, e aquilo que é engraçado é que atualmente... Ela já nem mora em Portugal, mas atualmente eu continuo a fazê-lo. E o que eu estou a dizer é... Há vantagens nestas coisas comunitárias que nós nem percebemos, que é o amigo que nos puxa e vamos e criamos mudanças de comportamento, e que nós não estamos atentos a isso. Mudar comportamento é difícil, mas, por exemplo, o Instagram criou uma aplicação que mudou o comportamento da humanidade toda. Nós andamos todos a fazer scroll, que era uma coisa que nós não fazemos. É possível mudar comportamento de formas... Sim, eu acho que o difícil não é tanto mudar comportamento, é tornar, ainda para mais agora, não é? Com esta onda de tantas
é isso, tantas soluções milagrosas que nem são baseadas em evidência e uma data de coisas, tu convenceres que aquilo que demora tempo e que requer paciência também é apelativo e também faz diferença. E não é o que é? funciona. Sim, sem dúvida alguma. Mas ia-te perguntar aqui especificamente sobre o pátio, não é? Porque é este projeto. Explica-me um bocadinho melhor, na prática, o que é que vocês querem fazer e o que é que fazem e o que é bom as pessoas saberem. Portanto, este projeto surgiu de um espaço um bocadinho diferente, não é? Surgiu de um espaço, surgiu exatamente este espaço da demência, numa mistura de preocupações que todos nós temos e que tu também tens, que é, muitas vezes estas pessoas ficam doentes, dependentes, precisam de cuidados familiares, precisam de suporte familiar, as pessoas acabam por precisar de apoio domiciliário, as pessoas, quando nós não temos uma outra solução, as pessoas acabam por ir para um lar. E esta trajetória de suporte social, e por um lado ainda bem que nós começamos a ter uns medicamentos interessantes e novos na doença de Alzheimer, que podem mudar um bocadinho isto, mas a doença continua, a história natural da doença vai continuar. O impacto na qualidade de vida, o impacto nos cuidadores também. Exatamente, nestas dimensões todas, e nós não temos boas intervenções para isto. Nós não temos... Como é que nós conseguimos, por um lado, apoiar melhor estas pessoas nesta sua trajetória e, ao mesmo tempo, se pensarmos disto de uma forma ainda mais global, reduzir o risco de progressão destas pessoas? Porque se aquilo que eu te estou a dizer é verdade, se aquilo que eu te estou a dizer que é intervenções baseadas em atividade física, atividade social, estimulação cognitiva, cuidados de dieta, são os elementos que reduzem a progressão e mantêm a autonomia, nós, como sociedade, as respostas que temos implementadas são outras, que é, as pessoas ficam com dependência, ou ficam com algum grau de dependência e acabam por ficar isoladas em casa ou em soluções que são subótimas. Um círculo vicioso, não é? Sim, é exatamente isto. Tu crias aqui um loop que... A pessoa isola-se mais, agrava a sua doença e volta a isolar-se mais e faz menos e fica mais dependente. E fica com mais alterações, e fica com mais alterações de comportamento e os cuidadores ficam mais exaustos e rapidamente a pessoa é institucionalizada. Portanto, conhecendo um bocadinho esta realidade, o nosso objetivo com o Pátio foi pegar em 2 exemplos que nós achamos interessantes, e estes 2 exemplos são um programa de intervenção psicossocial implementado pelo Instituto São João de Deus para pessoas com demência, são nossos colaboradores, em que criar para pessoas com demência e para os seus cuidadores, criaram uma intervenção que é diferente das intervenções de apoio domiciliário clássico, centrada no cuidador, ou seja, criaram uma intervenção que tem diferentes aspectos, centrados no cuidador, centrados nos cuidados mais personalizados para aquela pessoa. E pegamos neste exemplo, que é um exemplo que nós achamos interessante, e temos os dados de como é que esta intervenção funcionou, ou seja, temos os dados de como é que estas pessoas estavam antes da intervenção e como é que estas pessoas estavam depois da intervenção. Eu não vou fazer o spoiler a dizer os resultados, mas olhando para esta intervenção e os dados que nós temos, é que de facto isto parece ser eficaz e isto parece ser não muito custoso como variável económica, que é importante. E com isto nós estamos a permitir que alteremos se calhar a trajetória da doença e os próprios cuidadores estejam mais disponíveis para as outras atividades sociais. Mas o nosso objetivo ainda foi um bocadinho mais longe, e nós começamos a perceber, e isto aconteceu num cruzamento um bocado invulgar entre pessoas que eram, portanto, doentes meus e amigos meus que estavam a trabalhar no mesmo projeto, que era um projeto de habitação colaborativa, e que me chamou a atenção para esta ideia, que são pessoas mais velhas que decidiram, ok, estamos preocupados com o nosso envelhecimento, estamos preocupados com a nossa velhice, como é que nós vamos envelhecer bem? Será que nós, vivendo em conjunto e criando uma estrutura de suporte uns aos outros, podemos viver melhor? Que engraçado. Portanto, habitação colaborativa. Não é? E a ideia, e para mim o que é muito engraçado é que esta ideia tem no seu fundo a facilitação contextual, aquilo que tu me dizias há bocado sobre os contextos, não é? Se as pessoas estão todas preocupadas com o mesmo, estão todas alinhadas com isto, se elas criarem um ambiente à medida delas, elas mais facilmente vão conseguir ter estilos de vida que promovem saúde, mais facilmente vão conseguir fazer atividade física, fazer... evitar o álcool e o tabaco, que não falámos que também são coisas aqui importantes, não é? Se tu crias estes ambientes,
aquela variável difícil que é ter a amiga que te obriga a ir ao ginásio, mais facilmente vai estar disponível. Porque fazes parte de uma comunidade, não é? Não estás sozinho, que se calhar uma... Não estás sozinho num T3 em Lisboa, no último piso. Sim, o isolamento é de facto, e porque depois é muito mais difícil chegar a essas pessoas. Eu sinto que é mais difícil recrutar estes utentes mais vulneráveis para a consulta, porque eles também acabam por faltar, não querer vir, e depois, não é? Eu dizer a um utente desse, tem de fazer mais exercício, tem de tentar ir ao supermercado mais vezes e voltar a fazer as tarefas que fazia. Quer dizer, vai olhar para mim e dizer, não, eu quero estar sozinho em casa, porque depois também esqueço-me e não é? Mas isto tem a ver um bocadinho com o ambiente, não é? Se nós estivermos num ambiente que é mais promotor deste tipo de comportamentos de saúde, a ideia, eu vou chamar de disruptiva, isto é um bocado narcísico, mas que nós estamos a tentar trazer, é que nós temos de começar a preocupar-nos nisto, não no fim. É óbvio que nós temos de ter serviços de apoio domiciliário, é óbvio que nós temos de ter lares, não é essa a questão que eu estou a pôr. Mas nós temos de nos preocupar neste assunto ao longo de todo o processo. Nós temos de nos preocupar neste assunto antes das pessoas chegarem ali e alterarmos a trajetória, e mesmo antes de estarmos a pensar em diagnósticos, como é que nós conseguimos organizar-nos comunitariamente, havendo pessoas que elas existem, que estão preocupadas com o seu envelhecimento e que decidem mudar os seus estilos de vida para isso, como é que nós permitimos que estas pessoas se organizem mais facilmente, e será que isto de facto reduz o risco delas virem a desenvolver demência ou outras doenças dependentes destes fatores? É um projeto que agora também vão começar a divulgar mais, não é? Sim. Pronto, e portanto vai dar para saber, depois quando este episódio sair também vão poder investigar, mas acho que é isso, acho que tudo o que ajudar a comunidade, não é? E perceber que também muitas vezes é isto, a doença não é só a doença, é o impacto que tem nos cuidadores, também é muito pesado para quem cuida, às vezes não perceber exatamente o que é que está a passar, como é que pode ajudar, é isso, há uma data de informação. Uma pergunta agora, se calhar aqui mais para encerrar com a parte do tratamento e também mais alguns mitos, a suplementação. Há muita gente que vem à consulta à procura, e tu falaste aqui várias vezes de já termos intervenções farmacológicas, não me interessa tanto saber quais é que são especificamente, certo, mas perceber que, já... Bem, tirando, obviamente temos tratamento, há causas reversíveis, não é? Portanto, se é um déficit vitamínico, vamos tratar, isso até são causas mais ou menos reversíveis, mas depois nestes casos de demência, de Alzheimer, demência de corpos de Levy, enfim... há medicamentos que funcionam, os suplementos têm lugar, o que é que interessa saber? Portanto, há medicamentos que funcionam, sim. Há medicamentos que já conhecemos há mais tempo e que ajudam um bocadinho em alguns sintomas, mas não são incríveis. Há um grupo de medicamentos novos específico para a doença de Alzheimer, portanto, e é por isso que eu digo que é importante termos um diagnóstico claro, e para a doença de Alzheimer até antes da demência, portanto, as pessoas que estão naquilo que nós chamamos de um déficit cognitivo ligeiro, e estes medicamentos parecem ajudar a reduzir a velocidade de progressão da doença. Isto também é uma discussão ainda quente, mas há medicamentos interessantes a acontecer que podem ser usados, e acho que é importante que as pessoas saibam isso. Mas a tua pergunta sobre os suplementos, que eu acho que é uma coisa importante, eu acho que nós não Ginkgo biloba, estou-me sempre... É que eu preciso perguntar isto, isto é a pergunta diária de consulta. O que eu vou dizer é que nós não temos evidência boa de que os suplementos sirvam para alguma coisa neste contexto. E portanto às vezes estar a gastar muito dinheiro em vez de procurar ajuda, porque eu acho que isto também é importante, que é de repente estamos na farmácia a pedir um suplemento para a memória, em vez de tentar investigar, ok, mas isto é as tais perdas, tais alterações de memória ligeiras, ou pode ser aqui o início de um quadro de demência e tem de ser avaliado, e portanto não recorrer a esse suplemento XPTO, se calhar falar com o médico e perceber que opções é que existem, e se de facto for o início de um quadro de demência ou déficit cognitivo ligeiro, perceber o que é que pode fazer, não é? E se calhar isso é também importante. Pegando só daquilo que estás a dizer, eu uso muitas vezes esse argumento, que é, olha, isto que está a fazer que custa 70 euros não funciona, mas sabe o que é que funciona? Atividade física, portanto, gasta menos dinheiro até, mas é aquilo que é mais difícil implementar, mas tens toda a razão. Mas às vezes também é isto, era aquilo que tu dizias, se a pessoa não gosta de ginásio, não precisa ir ao ginásio. Não precisa caminhadas, é isso, envolver-se com a comunidade. Ir para a danças de salão, a tango, o que for, uma coisa que as pessoas gostem, porque também é isso, se não gostarmos não vamos. Mas também é verdade que era bom que o acesso mudasse um bocadinho, não é? Termos mais apoio social, termos mais acesso à cultura, coisas que eu sinto. Termos um pensamento, não é? Esta frase que é tirar, nós estamos preocupados com saúde, nós queremos saúde, eu gosto de ser saudável, tu gostas de ser saudável,
Mas às vezes nós temos de tirar os elementos de doença da saúde, não é? Ou seja, nós preocupamos quando estamos doentes e queremos uma solução medicalizada quando a solução é não medicalizada. A solução é, vai para umas aulas de dança de salão, mexes-te um bocado mais e vais perceber que o teu cansaço vai melhorar e as tuas queixas cognitivas até podem melhorar. Portanto, isto é importante. Marcela, assim uma última mensagem para quem quer cuidar do seu cérebro e prevenir demência, não é? Acho que já ficou bastante claro, mas vá assim para resumir. Isso vou-me repetir, não é? Mas aqui a mudança de estilos de vida é um assunto importante, é um assunto difícil. As pessoas não... E pretende ser consequente, não é? Vou ao ginásio para a semana e depois nunca mais vou. Isto já não fui serve... uma vez, já está. Não, já fui uma vez ou fui 5 dias de uma mesma semana e já foi. Não, sim. Será que conseguimos, encontrando as pessoas de quem nós gostamos, que estão à nossa volta, começar a mudar o nosso comportamento para começarmos a ter mais atividade física, mais atividade social e controlar os fatores de risco vascular de uma forma séria? E agora eu passo da bola, não é? E os cuidados primários têm um aspecto, têm uma importância fundamental nestes aspectos. E isso, obrigada por passares a bola, é verdade, mas também perceber que os cuidados de saúde primários não estamos só a falar dos médicos de família, não é? Estamos a falar dos enfermeiros, estamos a falar dos terapeutas ocupacionais, das assistentes sociais, e muitas vezes eu sinto que também há aqui, devagarinho, já se vai dando um bocadinho mais de atenção aos médicos de família, mas depois também não fazem nada sem recursos, não é? E portanto, lá está, se calhar ter mais com participação da atividade física, termos profissionais do exercício nos centros de saúde, ter mais psicologia, ter mais acesso à arte, não é? Eu estou sempre a dizer, por favor, deixem-me escrever bilhetes de cinema e de arte e de cultura. É um bocadinho o pátio, é um bocadinho o exercício que nós estamos a tentar fazer, que é, de uma forma mais global, mostrar com dados, não é? Enfim, porque parte da minha vida é ser cientista, mostrar com dados que, gente, isto funciona, o que é que nós estamos... E reduz custos a longo prazo, para políticos que nos estejam a ouvir, não é só conversa. Não fui eu que disse, foste tu, portanto... Mas é que é isso, a prevenção, quer dizer, toda a evidência mostra isto, o problema é que demora tempo, mas eu acho que se nós queremos mudar a carga de doença que temos em Portugal, temos mesmo de começar a apostar na prevenção, em cuidar da comunidade, em ter as pessoas com mais qualidade de vida e menos doentes, porque de facto é uma coisa que, não é? Quando há doença é difícil revertê-la e portanto acho que, olha, é uma ótima mensagem. A doença é difícil, portanto é exatamente o que tu dizes, se conseguíssemos, perfeito. Marcelo, muito obrigada por este episódio. Obrigado, vamos continuar a acompanhar-te e o Projeto Pátio e saber tudo, e sempre que tiver dúvidas volto a chamar-te para um novo suplemento milagroso para te perguntar se funciona. Este episódio foi gravado por Gustavo Carvalho e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de José Fernandes, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou Margarida Santos e este é o podcast de Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.